Bom dia, pessoal, tudo jóia? Bom, nesse vídeo aqui o professor vai falar sobre o conteúdo arte no realismo ou realismo propriamente dito. Bom, em relação às artes do século XIX, no primeiro momento nós estudamos o neoclassicismo, a arte neoclássica. Dos pintores Jacques Louis David, Jean-Dominique Auguste Ingres, que representavam de forma racional e lógica, inspirados no iluminismo, heróis e personalidades da Revolução Francesa, ou a visão romantizada e emocional das pessoas que contribuíram e participaram de fatos históricos dessa revolução. Só que a partir daí outro movimento que particularmente eu gosto mais vinha ganhando força e dominou o universo das artes na segunda metade do século XIX. Movimento esse chamado realismo. Nesse vídeo o professor vai falar um pouco das questões gerais sobre esse estilo e sobre os dois pintores que nós trabalharemos a priori ou a princípio nas nossas atividades remotas vinculantes ou nas nossas aulas à distância web aula. Pessoal, o realismo é um estilo científico, é um estilo que tem um domínio das técnicas de pintura a óleo, de perspectiva, de proporção. É um estilo bastante técnico, que se prende mais agora à realidade pura do que ao subjetivo, aos aspectos não observáveis numa obra. O que seria um aspecto subjetivo? Por exemplo, no romantismo, naquela obra Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix. Aquela obra mostra a população francesa derrubando a Bastilha, num fato histórico que foi a queda da prisão francesa Bastilha, que foi um marco para a Revolução e para a revolta do povo contra a monarquia francesa. Naquela obra, onde aquela mulher empunha a bandeira da França e tem aquele gurizinho que eu sempre brinco que tá dois trabucos na mão, tem uma questão subjetiva. Imagine pro povo que tá naquela... Ah, eu não vou participar da Revolução Francesa, melhor ficar em casa. Tá, ele olha a obra do pintor Eugène Delacroix e vê uma mulher empunhando a bandeira do seu país, uma criança pegando em armas para derrubar um sistema opressor. Ele fala, poxa, que emoção, cara. Pessoas, abre aspas, frágeis, lutando enquanto eu tô aqui. Cara, eu vou participar disso também. Esse aspecto subjetivo mexia com essa questão do observador. No realismo nós não temos isso, pessoal. Também foi dito que no neoclassicismo foi apresentado os heróis da Revolução Francesa, personalidades, e no romantismo cenas emocionais e dramáticas ligadas à revolução envolvendo o povo. O realismo, um movimento muito influenciado pelo contexto histórico, principalmente relacionado à industrialização. Mais para frente, em outro vídeo, eu vou falar sobre arquitetura. Vocês vão ver que na Torre Eiffel eles começaram a usar metais e vidros na sua composição. Essa questão mudou muito as questões relacionadas ao trabalho servil da população também. E os artistas começaram a repensar aquilo que eles iam pintar e expor em suas obras. Se no neoclassicismo eles pintavam heróis da Revolução, no romantismo eles pintavam cenas da Revolução de forma emocional. Em outros movimentos da arte, como no Barroco, nós olhávamos cenas sacras, cenas divinas, cenas dramáticas também. No Renascimento, mecenas, nobres. No realismo, nós já não temos mais isso. Vou falar primeiramente de dois pintores principais desse estilo.
sendo um deles Gustave Courbet. Esse rapaz aqui, ó, boa pinta, que o pessoal fala que é o Johnny Depp. Essa aqui é um autorretrato do pintor francês realista Gustave Courbet. É ele mesmo. E o outro pintor chama-se Jean-François Millet. Courbet era um homem de muito pragmatismo e de muitos ideais políticos da época, principalmente no que se refere a questões do povo trabalhador. Os pintores realistas, pessoal, eles abandonam expressar em suas obras pessoas do alto escalão, os nobres, assim como os monarcas, heróis, etc. e tal. Esses pintores eles começaram a perceber nos eventos da realidade, na simplicidade muitas vezes dos gestos de uma força servil ou trabalhista, temas para retratar em seus quadros e suas pinturas. No realismo, é importante dizer que os temas das pinturas eram principalmente trabalhadores, trabalhadoras, agricultores, agricultoras, pessoas e operários e operárias em situações exercendo suas atividades fabris ou trabalhistas. Por exemplo, na obra de um dos outros pintores que nós trabalharemos, chamado Jean-François Millet, temos aqui a obra As Respingadeiras, presente no Museu do Louvre, em Paris. Como nós podemos identificar nessa obra, pessoal? São mulheres trabalhando a terra ali, plantando, semeando as sementes para suas plantações. Em outra obra do mesmo artista, podemos ver uma mulher trabalhando com ancinho ali, com rastelo. Mulher com ancinho, obra de 1854, também de Jean-François Millet, presente no Metropolitan of Art Museum em Nova York, nos Estados Unidos. Outro artista, além de Millet, é o Gustave Courbet, aqui, ó, o Johnny Depp do século XIX. E aqui uma obra dele, Bom Dia, Senhor Courbet, de 1854 também, presente no Museu Fabre, na França. Bom, pessoal, sobre as características gerais desse estilo, nós podemos dizer que ele é um estilo sóbrio, que valoriza o objeto e os temas em si, que expressa a realidade nos seus mínimos detalhes da forma mais descritiva possível. Vocês vão entender isso mais na escultura quando eu entrar nesse assunto na próxima aula, quando nós falarmos do Auguste Rodin, sobre essa questão de descrição, inclusive de gestos nessas obras. É um estilo político, porque nessa época começou a ser discutida muito as questões da opressão em cima do trabalhador, da disputa burguesia, menos favorecidos. Então essa arte também tem como foco mostrar a classe trabalhadora, como diz um termo de um crítico de arte, nobres, mecenas e monarquia out, ou seja, fora, trabalhadores, agricultores, pessoas comuns in, ou seja, esses temas agora na arte da segunda metade do século XIX. O realismo, ele é muito importante porque ele foi desenvolvido também no Brasil, que nós vamos, após nós terminarmos o realismo na Europa, vou falar sobre o realismo no Brasil, principalmente o pintor Almeida Júnior, que é
o pintor que eu mais admiro aqui no contexto brasileiro. E espero que vocês façam a leitura desse texto que o professor já publicou no Google Classroom e pesquisem mais sobre o assunto. Numa das atividades que nós vamos fazer será uma pesquisa sobre o escultor mais famoso desse estilo. A obra arquitetônica mais famosa do realismo é a Torre Eiffel, que demonstra a influência da industrialização nesse estilo de arte, quando nós vemos o emprego de estruturas metálicas e vidro na obra. Então, é isso, pessoal. As próximas atividades o professor vai explicar nas videoconferências que eu vou organizar e em vídeo posterior. Espero que o vídeo tenha contribuído com vocês. Boa aula, boa semana a todos. Até logo!